Na lição de hoje, temos o propósito de evidenciar a importância da organização eclesiástica, diferenciando-a do institucionalismo e legalismo. Cuidado com essa palavra. Para tal, tomaremos como base o estudo, a exemplo da igreja primitiva, que, embora possuísse uma estrutura organizacional simples e ainda em desenvolvimento, evidentemente, era visível e eficaz. Tanto que, como estudaremos, vem servindo de inspiração para diferentes formas de governo eclesiástico ao longo dos séculos da tradição cristã. Conheceremos os princípios ou os principais modelos vigentes nas igrejas evangélicas do país, incluindo o aderido pela nossa denominação, a saber, a Assembleia de Deus, que é o contexto da nossa Escola Bíblica Dominical, publicado pela CPAD. Nós estamos no primeiro trimestre de 2024, o EBD Adultos, o Corpo de Cristo, Origem, Natureza e Missão da Igreja no Mundo. E essa é a lição 6, Igreja, Organismo e Organização. Eu sou o professor Daniel Ramos e te convido a nos seguir nas redes sociais, @Prof. Daniel Ramos. Bora lá? Mas a pergunta que não quer calar: como que se estrutura uma igreja? Tem igreja que tem bispos no comando, auxiliado por um colégio de pastores. Tem igreja que não tem bispo, que tem só pastores. A igreja católica é organizada por bispos, presbíteros e diáconos. Ah, presbítero, você não sabia disso, né? Os padres, na verdade, são presbíteros. Né? Eles são ordenados a presbíteros. Tem até a carta, né? Se não me engano, a Presbiterorum Ordinis, né? Da ordenança dos padres, enfim. Tem igreja que é só presbítero, tem igreja que é só ancião, não tem pastor, não tem nada. Tem igreja que tem pastor e tem pastora, já tem igreja que tem até bispa. Fala isso baixinho, não deixa ninguém ouvir não. Mas afinal de contas, como que se organiza a igreja? É isso que a gente vai entender na lição de hoje. Um organismo é visto como um conjunto de órgãos que constituem um ser vivo. Nesse aspecto, um corpo com diferentes funções de seus órgãos e membros é entendido como a estrutura física de um organismo vivo. Metaforicamente, a igreja é definida como corpo de Cristo. 1 Coríntios, capítulo 12, verso 27. O organismo vivo, cuja cabeça é Cristo. Efésios 5, 23. Assim como um corpo funciona pela harmonia dos seus membros, da mesma forma também a igreja. Olha porque que o nosso autor vem nos dizer aqui. O corpo é a igreja. Eu e você não. Nós sim. Eu, membro. Você, membro. Respeitando a gramática da língua portuguesa, não existe membra, existe somente membros. Minha perna, substantivo feminino, é membro do meu corpo. O corpo é a igreja. Então não tem esse negócio de ser crente em casa não, porque eu sou igreja. Não vem com essa conversa não. Não tem fundamento para isso. Assim como um corpo funciona pela harmonia de seus membros, da mesma forma também a igreja. 1 Coríntios 12, 12. Os membros não existem independentemente uns dos outros? Claro que não, isso é amputação. 1 Coríntios 12, verso 21. Portanto, um corpo místico de Cristo, a igreja, né, como corpo místico de Cristo, a igreja existe organicamente. A palavra mística aqui, místico, não tem nada a ver com esotérico não, viu gente? Pelo amor de Deus. Tem a ver com espiritual, porque místico é a palavra técnica para espiritualidade na teologia. A forma de organização da igreja primitiva era bem simples, todavia existia. Por exemplo, a igreja seguia a liderança centralizada dos apóstolos, que é a primeira a liderança da igreja. Atos 16, verso 4. Desta forma, os apóstolos doutrinavam a igreja. Atos 2, 42. Cuidava da parte administrativa. Atos 4, verso 37. Instituía lideranças locais. Atos 6, 6. Atos 14, 23. Reunia-se em concílio. Atos 15, do 1 ao 6. Se é que a gente pode chamar aquilo ali de concílio. Mas esse é assunto para uma outra aula. Por outro lado,
Precisamos diferenciar uma igreja organizada de uma instituição, ou seja, de uma igreja institucionalizada. A organização é saudável. O institucionalismo, não. Gente, me perdoe aqui. Ai, Senhor, vou pecar. Uma coisa dessa, dentro de uma revista da Escola Bíblica Dominical, com certeza o Conselho de Doutrina não viu isso. Não viu isso. Não que seja heresia, mas é que é justamente antagônico à cultura da Assembleia de Deus. Porque a Assembleia de Deus é uma organização, em alguns aspectos saudáveis sim, mas com extremo institucionalismo. Quem não se lembra de gente que falava que quem vai subir é a Assembleia de Deus? A igreja do arrebatamento é a Assembleia de Deus. Quem nunca ouviu isso, gente? A organização permite à igreja, como estrutura social, se movimentar. O institucionalismo a enrijece e a neutraliza. Gente, isso aqui é um tapa de luva em nós. Estou falando sério. Eu posso falar porque eu sou assembleiano, sou nascido e criado na Assembleia de Deus, nunca pertenci a outro ministério, sempre fui da Assembleia de Deus, desde criança. Então eu posso falar. Né? Gente, outro queria para falar da gente não, mas eu posso falar. Ah, mas você está falando mal da igreja? Não estou falando mal da igreja. Crítica é crítica. A gente tem que fazer autocrítica. A autocrítica ela é muito positiva. Quem faz autocrítica tem a intenção de progresso. Institucionalismo a enrijece e a neutraliza. Como nós somos institucionalistas. Meu Deus. Uma igreja organizada se mantém viva. Uma igreja institucionalizada caminha para a morte. Eu espero que isso aqui não seja profecia. Vou até passar logo desse ponto aqui para não ser tentado a comentar isso aqui, vai surgir muito burburinho. Vamos falar um pouco a respeito do que é exatamente o primeiro tópico, organismo e organização. Vimos que a igreja como corpo de Cristo é organismo vivo, e uma organização ao mesmo tempo. Ela existe como organismo e como organização. Nesse aspecto, podemos dizer que não há organismo sem organização. Claro que não. Imagina um organismo desorganizado. É antagônico. Todo organismo precisa de organização e mesmo as estruturas mais simples. Alguns acreditam que a igreja existe somente na forma de organismo e rejeitam toda forma de organização para ela. É os chamados desigrejados, né? Se é que isso é possível. Na verdade, deviam chamar amputados. Não desigrejados. Desculpa, eu não vou rodear, não, é isso aí. Membro fora do corpo está amputado. Então, por exemplo, para essas pessoas não deve haver liderança, estrutura alguma, não deve. Olha que loucura, gente. Entretanto, de acordo com a Bíblia, encontramos a igreja como forma de organismo e de organização. Isso é bíblico, a organização da igreja. Liderança é bíblico. Está na Bíblia. Mas vamos caminhar um pouco mais. O segundo tópico da nossa lição vai falar a respeito da igreja enquanto organismo vivo e organizado. Ela pega essas duas esferas. No contexto do Novo Testamento, que é a base para nós entendermos a igreja, evidentemente, a igreja existe localmente como uma comunidade organizada. E desta forma, havia igreja que estava em Roma, em Corinto, em Éfeso. Como organismo vivo, a igreja do Novo Testamento era organizada. Timóteo é levado a ser bispo da igreja de Éfeso. Tem uma organização ali. Por exemplo, se ela se reunia, Atos 2,42, se ela orava, Atos 2,42, 12,12, contudo enxergava as demandas sociais que precisavam ser atendidas, Atos 4,35. Instituiu o diaconato, Atos 6, do 2 ao 6, elegeu lideranças, Atos 14, 23, enviou seus primeiros missionários, apesar dessa palavra missionário, missiologia, missão, não aparecer em nenhum texto da Bíblia, não existe essas palavras na Bíblia. Atos 13, verso 1 ao 4. Todos esses fatos mostram o organismo vivo agindo de forma organizada.
só para esclarecer essa questão do missionário, missão, eram evangelistas. Evangelista não é um cargo, tá? Evangelista aqui é um chamado mesmo. O que nós chamamos de missionário, o Novo Testamento chama de evangelista. Toda igreja organizada possui liturgia e ritos, né? Os rituais. A organização, portanto, é necessária para uma igreja viva. Eu fui pregar numa igreja, gente, que misericórdia. Eu não quis voltar lá nunca mais. Uma igreja grande, né, boa, numa região periférica aqui de Belo Horizonte, mas não foi por isso que eu não quis voltar lá nunca mais, não. Nada a ver, pelo contrário. O pessoal da periferia é bem mais acolhedor, inclusive. Mas por que eu não quis voltar lá mais? Porque na hora do louvor, e lá eles louvam de pé, né? Não é uma Assembleia de Deus, é uma comunidade, enfim. Todo mundo de pé. Tinha várias pessoas orando com imposição de mãos. A pessoa chegava numa pessoa, colocava a mão na cabeça assim e começava a orar sobre ela com imposição de mãos. E aquilo causou Sabe quando parece que está tumultuado o ambiente? Eu, pelo menos, que estava de fora, talvez eles não, que já estavam acostumados com aquilo, mas para mim que estava de fora, né, que era um visitante, que inclusive estava ali a primeira vez, eu vi um certo tumulto, sabe? Porque, peraí, gente, ou a gente louva, ou a gente ora. Tem que ter rito, tem que ter organização. Porque onde não há cosmos, há caos. O Gênesis começa Deus transformando o caos em cosmos, sem forma e vazia. Não, agora tem forma, agora tem preenchimento, agora tem finalidade. Isso me incomodou muito. Mas enfim. Uma igreja organizada, por exemplo, mantém a decência e a ordem no culto. 1 Coríntios 14, 40. Estabelece costumes que devem ser observados. 1 Coríntios 11, 16. Irmãos, eu não sei se sua igreja permite isso, mas eu tenho horror, me escandaliza chegar numa igreja e ter lá jovens da igreja de bermuda. Isso me escandaliza, né? Eu preguei bastante numa igreja aqui em Belo Horizonte e eu ficava escandalizado. Depois de anos indo lá, sabendo como é que eles são, eu ficava muito escandalizado. Os crentes louvando, sobretudo os jovens, com aquelas pernas cabeludas do lado de fora. Mais esquisito. É muito esquisito, irmãos. Não entra na minha cabeça, não. Tá? E eu não vou ficar aqui com comparativos esquisitos, pensando, se você for no tribunal, será que você entra de bermuda? Não, porque a igreja não tem nada a ver com o tribunal, essa comparação é ridícula. Pelo contrário, a igreja é antagônica ao tribunal. Enquanto o tribunal está querendo processar a pessoa, a igreja não, ela quer te libertar. Sem processo. Então eu não vou fazer esse tipo de comparação. Mas não dá. Ou então com roupas muito coladas. Meu Deus, eu tive uma aula que eu estava dando aula numa igreja aqui na região metropolitana de Belo Horizonte, não vou nem citar o nome da cidade, que eu tive que pedir à irmã para ou ela trocar de lugar ou ela sair da primeira fileira. Porque do jeito que ela estava sentada, e ela é uma mulher bastante pesada, eu vou dizer assim, com aquela saia curta, irmão, aquela saia virou um cinto. E eu estava vendo coisas que não devia ver. E ele dando aula. É um constrangimento terrível. Eu tive que chegar e falar, irmã, se posicione nessa cadeira de forma mais respeitosa, eu vou pedir para a irmã sentar mais atrás. Porque atrás de um outro aluno, com certeza não vou enxergar o que eu não estou querendo ver aqui. É constrangedor um tipo de coisa desse. A pessoa quer usar uma saia curta e sentar no púlpito. E o púlpito ele é construído, não sei se vocês já perceberam isso, no nível dos bancos. Ou seja, quando você coloca as suas pernas uma na frente da outra, você fica exatamente na direção do rosto da gente. Então, se você não está composto, é para lá de constrangedor. Isso não é questão de costume, gente. Isso é bom senso. Eu não estou querendo que ninguém use a saia no pé aqui, não. Pelo amor de Deus, até bota uma calça.
Para eu não precisar passar por um constrangimento desse, eu prefiro muito mais o que você viste numa calça. Isso não é costume, é bom senso. Saber se comportar. Isso não é uma coisa que você faz na igreja. Isso é uma coisa que você faz em qualquer lugar. Postura é algo que ou eu tenho ou eu não tenho. E uma pessoa que não consegue perceber o ambiente da igreja e ter postura, dificilmente ele percebe alguma coisa. Mas é que eu preciso ensinar o meu povo a ter obediência. Mas o seu povo não sabe nem ter noção de vestimenta para a igreja. Tá vindo vestido para a igreja como se fosse lá no parque, como se fosse no shopping. Com bermuda, com roupas que não condizem com o contexto. Irmão Daniel, mas vestir para ir para a igreja é uma coisa. Irmãos, eu não vou discutir costume. Eu estou falando de bom senso. Costume. Uma pessoa que não sabe nem se arrumar para ir para uma igreja, estou falando de você se empetecar, não. Estou falando de decência. Dificilmente ela sabe o que significa igreja. Estabelece costumes que devem ser observados. 1 Coríntios 11:16. Não porque a doutrina é de Deus e o costume é do homem. Desculpa, meu querido. São os meus costumes que revelam que eu entendi a doutrina. Tá? São os meus costumes. As pessoas eram identificadas pelas suas vestes, pelo seu portar, pelo seu comportar. E ali elas identificam, você pertence a tal grupo. Pedro, você conhece ele sim. Você fala como ele, você se veste como ele. No contexto que Pedro negou Jesus. Como é que a mulher samaritana sabia que Jesus era judeu? Por causa das suas vestimentas. Como sendo tu judeu pede beber água a mim, que sou samaritana? Como é que ela sabia? Ele não falou nada. Da mesma forma, em relação ao aspecto ritual, nesse sentido vemos a igreja primitiva batizando os primeiros crentes em águas, Atos 8, 38 e 39, realizando a ceia do Senhor, 1 Coríntios 11, 23. Para quem quer aprender um pouquinho mais a respeito desses ritos, leia Didaqué. É assim mesmo, produz Didaqué. Muitos autores até defendem que ela devia estar na Bíblia, enfim, eu não vou entrar nessa discussão, mas é interessante porque é o primeiro documento entendido como manual da igreja. Ele é antiquíssimo esse documento. Didaqué, tem até na internet. E ali você vai ver como é que é o rito. Essas igrejas por aí que andam entregando Santa Ceia para as pessoas que não são batizadas em águas. E aí você vai entender o que a Didaqué te oferece sobre isso. Lá nos primeiros momentos. Porque, irmãos, não interessa o que eu penso ou o que eu não penso. Interessa se o meu pensamento está em conformidade ou está subjugado à doutrina. O meu pensamento tem validade enquanto está subjugado, até engasguei, está subordinado à palavra de Deus. Se não está subordinado à palavra de Deus, é mera vaidade. É mera opinião vazia. E a igreja não começa comigo. Eu entro para a igreja. Eu não sou a igreja, nem faço a igreja. Isso é muito sério. A gente tem que prestar atenção nessas coisas. Isso é complexo. Deixa aqui embaixo alguma dessas coisas estranhas que você já viu. Coloca aqui embaixo, eu quero ver. Quero muito entender isso aí. Ver. Não é possível que é só eu que passo por esses constrangimentos. Pelo amor de Deus, sem citar nomes, por favor. Ou cite, sei lá. Cada um faz o que quer. No terceiro tópico, o nosso autor vai falar o governo da igreja nas diferentes tradições cristãs. Ele falou sobre organismo, organização, falou sobre bom senso, que é diferente de costume, porque não adianta estar com a saia no pé, mas você não consegue nem se movimentar de tão apertada que ela está. Vou falar assim, gente. Vou falar assim. Vou falar assim. Quem não gostou, pula para outro canal. Mas eu vou falar assim. Não adianta nada. Aquele vestido tão acochado que a coitada não está conseguindo nem respirar. A irmã está roxa. Não adianta, isso não é coisa da igreja, porque o bom senso que nós estamos trabalhando aqui não é se é saia ou se é calça, é se é decente, se tem decência. Sensualidade é uma coisa que não combina com a igreja, é antagônico. Quais são os diferentes governos? Eu acho que essa parte aqui nós vamos demorar um pouquinho mais. Existe o governo chamado episcopal. Essa palavra traduz do grego episcopos e aparece algumas vezes no Novo Testamento. Atos 20, verso 28, 1 Timóteo 3, verso 2, Tito 1, 7. Num contexto geral, o episcopalismo, meu Jesus,
O episcopalismo defende que Cristo confiou o governo da igreja a uma categoria de oficiais denominadas de bispos ou supervisores. A própria palavra bispo quer dizer supervisor, né? Episcopo, aquele que está de olho, né? É uma espécie de superintendente. Vê se vocês percebem. Esse é o modelo, por exemplo, da igreja católica. As dioceses, as arquidioceses, são governadas por bispos ou arcebispos, né? Com o tempo, esse sistema passou a defender a primazia de um bispo sobre o outro e terminou culminando no papado romano. Para quem não entende de organização católica, o papa nada mais é do que o bispo. Ele é o bispo da arquidiocese de Roma. Como a arquidiocese de Roma é a principal das arquidioceses, por exemplo, tem a de Belo Horizonte, a de São Paulo, a de Recife, a de Salvador e por aí vai. Então, como aquele bispo é o bispo da principal arquidiocese, então ele é o papa da igreja. Se fosse em Belo Horizonte, o papa da igreja seria o bispo da igreja de Belo Horizonte. Né? Isso é assim. Então tem bispos, os presbíteros, que são os padres, e os diáconos, que podem ser solteiros ou casados. Os solteiros são os diáconos que vão virar padre um dia, né? Eles passam pelo menos 1 ano ou 6 meses exercendo o diaconato, para depois ser ordenados a presbíteros, que são os padres, ou são os diáconos chamados permanentes, que podem ser homens casados. Né? Por exemplo, um médico, um doutor, sempre é nesse quesito. Que é um pouco diferente, por exemplo, de uma Assembleia de Deus. Na Igreja Católica, um diácono realiza sacramento. Sacramento do casamento, por exemplo, ele pode realizar o casamento, ele pode batizar. Aliás, deixa eu abrir um aspas aqui. No questão de batismo, qualquer pessoa pode batizar uma outra pessoa, desde que ela seja um cristão batizado. Qualquer cristão batizado pode batizar outro. Não existe um texto na Bíblia dizendo quem é que pode batizar. Qualquer cristão batizado pode batizar outro cristão. Isso é bíblico, isso é claro. Não existe proibição quanto a isso. Né? Mas na Assembleia de Deus, os costumes de batizar as pessoas são dos pastores. Na Igreja Católica, os bispos, os presbíteros, que são os padres, e os diáconos podem realizar batizados. Que é o batismo infanto, né? Pedobatismo, batiza crianças, que não é uma coisa só da Igreja Católica. Os presbiterianos também batizam crianças. Né? Enfim, esse assunto é tão grande que acho que só essa parte caberia uma lição inteira. Né? Vamos voltar aqui ao contexto dessa frase. Com o tempo, esse sistema passou a defender a primazia de um bispo sobre o outro e determinou culminando no papado romano. Esse modelo é seguido pelo catolicismo, por algumas denominações protestantes e pentecostais. Sim, tem várias igrejas protestantes que são governadas por bispos. Né? Se não me engano, a igreja anglicana é episcopal também. Se não me engano, a igreja luterana também é episcopal, governada por bispos. As igrejas neopentecostais, como Universal, geralmente tudo direcionado para bispos. E tem bispos também na Assembleia de Deus, né? No Ministério de Madureira, são governados por bispos. É certo, errado? Irmãos, isso é modelo de governo. Tá? Não tem aqui o que é certo e o que é errado. É modelo de governo. Só isso. O sistema presbiteral. O ofício de presbítero, do grego presbíteros, é encontrado no Novo Testamento. Atos 11, 3, Atos 15, verso 2. Contudo, no atual sistema presbiteral... Pera só um pouquinho. Antes de falar o que significa esse presbítero, aqui é a mesma palavra para ancião. Não é um cargo, é um homem velho, um homem de cabeça branca, um idoso. No contexto do Novo Testamento, é um homem idoso. Por isso que ele fala, estando alguém enfermo entre nós, chame os presbíteros, chame os mais velhos, os idosos, porque eles são, no mundo antigo, respeitados como aqueles que são sábios. Né? Ainda que no mundo pós-moderno, sabedoria e idade não são necessariamente conciliares, né? Mas no mundo antigo, os idosos são sábios. É só para a gente esclarecer isso aqui. Né? Aí a gente volta à lição. Contudo, no atual sistema presbiteral, a igreja elege os presbíteros para o conselho. Dessa forma, o conselho possui autoridade para conduzir a igreja local. Há um Supremo Concílio, ou Assembleia Geral, que exerce autoridade sobre as igrejas em uma determinada região ou país. É o sistema seguido pelas igrejas reformadas. Por exemplo, a presbiteriana, né? Assim que ela é governada.
e algumas igrejas pentecostais na América do Norte. E é muito interessante, gente, porque no sistema da Assembleia de Deus, por exemplo, quem governa é o pastor. E o pastor governa no sentido absoluto da palavra. Ele tem todo o poder para resolver o que ele quiser. Né? Ainda que a Assembleia diz que ela é congregacional, a gente sabe que não. Ela é uma igreja episcopal. Ela não usa a palavra bispo. Mas o pastor é uma espécie de bispo. Ele tem total autoridade para fazer e acontecer naquela determinada região, naquela determinada naquele campo eclesiástico, ou naquelas igrejas, enfim. Ou em uma única igreja, enfim. Ele tem poder total, como se fosse um bispo mesmo. Não se usa a palavra bispo, não sei por quê. Porque a figura de um pastor na Assembleia de Deus ele é episcopal. Né? Aí, não, a Assembleia é congregacional, é a Assembleia que decide. Mentira, não tem isso não. Estou falando de quem está dentro. Tá? Não tem esse negócio de nós decidir, não. Quem decide é o pastor e a gente segue. É assim que funciona. Isso é muito claro. Já nessas igrejas, por exemplo, a presbiteriana, a comunidade tem o presidente da igreja, que é quem governa a igreja, no sentido administrativo, e o presbítero ali, ele é uma pessoa que pertence ao conselho, evidentemente, daquela denominação, mas ele é, de certa forma, contratado. E ele pode ser demitido, por exemplo. Vê se você percebe, pela Assembleia. Então, é uma igreja mais do sentido conciliar, mais congregacional, que é o que ele vai falar aqui agora. Né? O sistema congregacional. A prática de eleger os dirigentes de uma igreja local no contexto do Novo Testamento é vista em Atos 14, 23. Nesse sistema, o pastor é eleito pela Assembleia Geral da igreja local. Assim, as igrejas locais são autônomas nas suas tomadas de decisões, no entanto, sujeitas a nenhuma interferência que venha de fora. É o modelo seguido, por exemplo, pelos batistas. Um batista ele contrata ou demite um pastor. É a comunidade que tem um presidente que preside aquela comunidade que contrata ou demite um pastor, claro, um pastor que pertence à Convenção Batista, evidentemente. Vamos aqui, a gente não vai entrar muito nisso não, porque isso é eclesiologia, sistema de governo, isso tem que ser uma aula bem mais intensa do que essa, nós vamos ficar aqui praticamente dias. O sistema de governo da nossa igreja, né? Quando eu falo nossa igreja aqui, é a Assembleia de Deus, para você que não é da Assembleia de Deus. No contexto norte-americano, as Assembleias de Deus se organizam mais no modelo de governo presbiteral. Por outro lado, no contexto de brasileiros, nossa igreja tem elementos que reúnem o sistema episcopal e congregacional. Ainda bem que ele foi claro aqui, tá vendo que não é crítica minha? Elementos do episcopal e congregacional. Tem a Assembleia Geral? Tem. Mas quem decide a Assembleia? Não, quem decide é o pastor. Então é mais episcopal do que congregacional. Esse é o nosso modelo. É, portanto, um modelo híbrido, isso porque até o início dos anos 1930, a Assembleia de Deus, por haver sido fundada por batistas, seguia o modelo congregacional. Né? Os nossos pastores fundadores das Assembleias, que até então era missão de fé apostólica, a igreja, eram pastores da Batista, né? Gunnar Wingren, Daniel Berg, batistas. Né? Contudo, esse sistema de governo sofreu modificação a partir da criação da Convenção Geral de 1930, quando elementos de modelo episcopal foram somados à sua estrutura de governo. Pena, eu vou falar sério, pena que não colocou nossos pastores como bispos, né? E não esse negócio de presidente, porque evitaria muita disputa política em nosso meio. Porque um bispo não é eleito. O bispo ele é consagrado, ou separado, como diz hoje, não diz mais consagrado, ordenado, né? Nós vamos falar separado. O bispo ele é separado, ele só deixa de ser bispo quando morre, ou quando renuncia, ou quando jubila. E quem assume no lugar dele? O decano. Então não tem esse negócio de eleição, de política, de divisão por cada chapa tal, evitaria muita coisa. Mas enfim, é só uma observação. Quem sou eu na fila do pão aqui agora para comentar sobre isso, né? Assim, no atual modelo de governo, em sua grande maioria, embora mantenha certa harmonia administrativa em relação às convenções gerais e estadual, a quem são filiadas, as igrejas possuem um modelo de liderança regional e local centralizada na figura do pastor. O pastor é uma espécie de bispo. Por exemplo, a autoridade de estabelecer lideranças pastorais nas igrejas locais pertence às convenções estaduais. Em alguns casos, essa função cabe à igreja sede, que preside sobre um conjunto de congregações locais e a elas filiadas. Em suma, para a gente fechar, o sistema da Assembleia de Deus é o mesmo da Igreja Católica. A Igreja Católica é organizada por dioceses.
as Assembleias de Deus por ministérios. Cada diocese possui várias paróquias. Cada ministério possui vários setores ou regionais. Cada paróquia possui várias comunidades. Cada regional possui várias congregações. Quem é que dirige a diocese? O bispo. Quem é que dirige o ministério? O presidente. Quem é que dirige as paróquias? O pároco, chamado padre. Quem é que dirige as regionais ou setores? Os pastores. É assim que funciona. É o mesmo modelo. Ctrl+C, Ctrl+V. E é assim que funciona. Vamos ir para o finalzinho aqui então? Bora lá. Para a nossa conclusão, eu faço questão de fazer menção aqui do modelo de liderança assembleiano. Isso aqui é conclusão. Nós já estamos indo para a conclusão, tá? Da nossa lição. Vai ficar um pouquinho maior, mas é a conclusão. Olha o que o nosso autor coloca para a gente. Isso aqui é muito interessante. O modelo de liderança assembleiano. As Assembleias de Deus, especialmente no Brasil, certamente em razão de se constituir inicialmente de crenças de diversos grupos evangélicos, atraídos pela crença bíblica do batismo no Espírito Santo, do ponto de vista administrativo ministerial, a adotar uma posição intermediária mais aproximada do sistema presbiteriano. Não admitem hierarquia. Não vou nem comentar essa parte. Não aceitam o episcopado formal, senão o conceito bíblico de que o pastor é o mesmo bispo mencionado no Novo Testamento. Sim. Admite, entretanto, o cargo separado de presbítero, né? O presbítero, anteriormente chamado de ancião, é o auxiliar do pastor. Porém, em algumas regiões, em campos de evangelização das Assembleias de Deus, de certo modo, lhe é dado o cargo correspondente ao de pastor, onde, na ausência deste, ele desempenha todas as funções pastorais. Unge, ministra, asseia, batiza. Entre esses, há quem possa dignamente, ou quem possui a dignidade, melhor dizendo, né, capacidade e o verdadeiro dom de pastor. Porém, na Convenção Geral de 1937, na AD de São Paulo, capital, foi debatida a questão sobre se os anciãos, presbíteros, poderiam ser considerados pastores. Os convencionais compreenderam citando textos como 1 Pedro 5:1, Atos 20:28, 1 Timóteo 5, verso 17, que em alguns casos parecem haver uma diferença entre anciãos e anciãos com chamado ao ministério, e estabelecem assim a hierarquia eclesiástica que até hoje existe nas Assembleias de Deus. Diácono, presbítero, ministro do Evangelho. Quem são os ministros do Evangelho? Pastores e evangelistas. Nas Assembleias de Deus, embora o trabalho do presbítero tenha sua definição, passou a ser também visto como o penúltimo cargo a ser exercido pelo obreiro, na sucessão das ordenações antes de ser consagrado evangelista ou pastor. Isso é um recorte de Israel Araújo, Dicionário do Movimento Pentecostal, publicado pela CPAD em 2007, páginas 715 e 716. E agora, de fato, a gente conclui. Antes de concluir, deixa eu fazer só um parênteses aqui. Do ponto de vista bíblico, existe hierarquia de fato? Diácono, presbítero, evangelista, pastor? Não. O fato de eu ser diácono não significa que um dia eu vou ser pastor, ou evangelista, ou presbítero. E uma pessoa pode ser diretamente separada a pastor, sem nunca ter sido presbítero, sem nunca ter sido evangelista, sem nunca ter sido diácono? Por que não? Essas são coisas distintas. Não existe isso na Bíblia. Não é hierarquia. Do ponto de vista bíblico, não é hierarquia. São situações distintas que corroboram para o mesmo propósito. Vamos para a conclusão. Nessa lição, fizemos uma análise da igreja como organismo e organização. O que ficou mais claro é que as escrituras destacam a igreja como um organismo vivo e organizado, e nesse aspecto, juntamente com os presbíteros e diáconos, o colégio apostólico dava corpo e forma ao ministério local da igreja neotestamentária.
Embora essa igreja possuísse uma estrutura organizacional muito simples, contudo ela existia. Por outro lado, embora não havia nenhuma norma necessária ou específica de como deve ser o governo da igreja no Novo Testamento, ao longo dos anos, ao longo dos anos, os cristãos têm procurado se inspirar no contexto bíblico, no texto bíblico, para regulamentar seus ministros e ministérios. Do ponto de vista específico, nós só precisamos de diáconos, que auxiliam o pastor nas demandas da igreja, de pastor, que apacente a igreja, de evangelista, que faz a missão, a missiologia, e de profeta, que traz a voz do povo por meio de nós. Ou a voz de Deus por meio do povo, perdão. Essa é a melhor forma de dizer, né? Deixa eu corrigir aqui. Traz a voz de Deus por meio do povo. Que nós chamaríamos ele de pregador. Contudo, o papel do pregador não substitui o pastor. E é complexo quando você vê uma igreja que só tem palavra de pregador. O pastor da igreja nunca prega. Fica aqui registrada a minha crítica. Muito complicado isso aí. Porque a ferramenta de um pastor apacentar o povo é a palavra de Deus. E se ele não prega para o povo, o que ele está fazendo? Pastor de escritório? Desculpa. A escrivaninha de um pastor chama-se altar, chama-se púlpito. O resto é subsequente. E eu encerro por aqui. Deus abençoe vocês.